Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a alterar as configurações de senhas através de diretivas de grupo no Windows Server 2008 R2. Então, mãos à obra. Bom, você sabe que no Windows Server 2008 R2 você tem diretivas de senha que são aplicadas toda vez que você cria uma nova senha ou que um usuário altera a sua senha. Tá? Então você tem alguns requisitos de complexidade ativos. Por exemplo, o usuário ele deve criar senhas com mais de 7 caracteres, ele deve misturar letras, números e símbolos, a senha expira a cada 42 dias e assim por diante. Tá? Mas nem sempre esses requisitos de complexidade, essas configurações padrão, são as mais indicadas para o seu caso aí na sua empresa. Então vamos aprender a alterar esses recursos. Primeiramente, vamos entrar no AD, iniciar ferramentas administrativas, usuários e computadores do AD. Vamos tentar criar um usuário utilizando uma senha que não atenda ao requisito de complexidade para ver o que acontece. Eu vou criar um usuário aqui em vendas, um novo usuário. Cadê o usuário? Usuário, está aqui. Então vamos criar um novo usuário aqui. Vamos chamar esse usuário aqui de João de Souza. Então vai ser o João Souza. Quando avanço, vamos colocar a senha. Vou colocar a senha A1S arroba. A1S arroba. Veja que tem letras, números e símbolos. Então avanço, mando concluir e olha só. Mensagem de erro. O Windows não pode definir a senha para o João Souza porque ela não corresponde aos requisitos de diretiva de senha. Tá? Beleza. Vou dar OK, concluir. Não dá. Vou voltar, vou tentar alterar. Vou colocar uma outra senha. Vou colocar uma senha maior agora. Agora coloquei uma senha grandona. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mando avançar, concluir. Também não consigo. Por quê? Porque agora só tem números. Não atende aos requisitos de complexidade. Beleza. Vou cancelar. Daqui a pouco eu volto para criar o João Souza. Vamos lá alterar a diretiva de senha. Então, para isso, eu clico em Iniciar, Ferramentas Administrativas, Gerenciamento da Diretiva de Grupo. Bom, onde é que eu altero a diretiva de senha? A diretiva de senha ela tem um lugar certo para você alterar, que é aqui na diretiva padrão do domínio, a Default Domain Policy. Então, para você alterar as diretivas de conta e de senha, você deve alterar, deve editar a diretiva padrão do domínio, tá? Porque as diretivas de senha elas serão aplicadas a todos no domínio. Beleza? Então, vamos lá. Botão direito, editar, em cima de Default Domain Policy. O pessoal pergunta, às vezes, posso aplicar isso numa unidade organizacional separada para ter um requisito de senha diferente, né, entre os departamentos? Isso vai depender muito de configurações de herança que a gente vai ver em outras aulas. Tá? Então, a princípio, você vai sempre na diretiva padrão do domínio, Default Domain Policy. Bom, a diretiva de senha está ligada ao computador. Então, você vai em configuração do computador, vai expandir diretivas, vai expandir agora configurações do Windows, tá? E vai expandir configurações de segurança. Então, anote o caminho aí. Configuração do computador, diretivas, configurações do Windows, configurações de segurança. E aqui dentro você vai localizar diretivas de conta. Dentro de diretivas de conta estão as diretivas de senha. E aqui estão as nossas diretivas de senha. Tá? Então vamos ver. A senha deve satisfazer a requisitos de complexidade, está habilitado. Tá? Significa que a senha ela deve usar as configurações que estão aqui embaixo. Tá? 7 caracteres no mínimo e utilizar letras, números e símbolos misturados. Se eu não quiser mais que a senha atenda requisitos de complexidade, basta abrir esse GPO e desabilitá-la. Tá? Então vamos desabilitar. Eu vou desmarcar a opção, definir esta configuração diretiva, aplicar e OK. Não está definida, não está sendo aplicada mais. Legal? Ela tem um comprimento mínimo de senha. Se você quiser só alterar o comprimento mínimo,
basta entrar na diretiva e diminuir o número. Por exemplo, eu quero que meu sistema seja capaz de criar senhas com 4 caracteres. Então eu coloco 4 aqui dentro, aplicar e OK. Tá? Você também tem o tempo de vida máximo e mínimo da senha. O tempo de vida máximo é o máximo de dias que o usuário pode usar aquela senha antes dela expirar e ele ser obrigado a trocar. E o tempo de vida mínimo é: troquei a senha hoje, no mínimo quanto tempo ela vai durar? No mínimo 1 dia. Então, para você trocar de novo, tem que esperar até amanhã. Tá? E armazenar senhas usando criptografia reversível é uma técnica de armazenamento de senhas que usa um estilo de criptografia que pode ser quebrada, que é basicamente como armazenar a senha em texto plano. Alguns aplicativos específicos precisam ter acesso à senha do usuário e por isso essa senha tem que estar armazenada com criptografia reversível. A recomendação é: nunca mude essa configuração, ela sempre fica desabilitada, a não ser que você tenha um motivo muito forte para fazê-lo. E finalmente aplicar o histórico de senhas. O histórico de senhas é o número de senhas que são memorizadas, de modo que quando o usuário trocar a sua senha, ele não pode usar aquelas senhas que foram memorizadas, tá? As últimas que foram memorizadas. Meu exemplo está com 10 senhas memorizadas. No seu aí deve estar aparecendo 24 senhas memorizadas. Significa, as 24 últimas senhas que o cara usou, ele não pode usar de novo. Quando chegar na 25ª senha, aí ele consegue usar a primeira senha que ele tinha usado lá atrás. Tá? Que é para evitar do usuário ficar repetindo usando a mesma senha. Isso aumenta o nível de segurança. Beleza? Bom, alterei comprimento, desmarquei a opção dos requisitos de complexidade. Então eu alterei a configuração de senha. Vou fechar o gerenciamento e agora eu preciso atualizar a diretiva. Tá? Então eu vou abrir o prompt de comandos e vou digitar o velho comando gp-update /force para atualizar o banco de dados de diretiva. gp-update /force. Então aguardamos a atualização da diretiva, usuário e computador, ambas foram concluídas com êxito. Significa que a partir desse momento, teoricamente eu posso criar senha sem requisitos de complexidade com apenas 4 caracteres. Então vamos testar. Vamos voltar no AD e tentar criar de novo o nosso usuário João Souza. Então botão direito, novo, usuário, colocamos o nome, vou usar o mesmo nome, João Souza, João.souza vai ser a conta dele. Vou avançar então, digitei o nome do usuário. Agora eu vou criar uma senha, por exemplo, A1S arroba, 4 caracteres. Quero testar esse requisito. Tá? Então, clico em avançar, concluir e agora consegui criar a senha do usuário. Legal? Então, o comprimento mínimo da senha, por exemplo, foi desativado. Tá? Se você criar uma senha aí também sem os requisitos de complexidade, ele deve aceitar. Beleza? Então é bastante simples para você alterar os requisitos de senha, né, as configurações de senha utilizando as diretivas de grupo. Basta lembrar que você vai até a diretiva padrão do domínio para fazer isso. Beleza? Então espero que você tenha entendido como proceder. Aproveite para se inscrever no nosso canal. Acesse o nosso site www.bosontreinamentos.com.br, onde você vai encontrar tutoriais impressos para você imprimir ou ler na tela, inclusive. Tá? E até a próxima.